foi a primeira vez que teve a questão da transferência da propriedade por conta da compra e venda. Então o Brasil tem um déficit e tem uma dívida histórica com a pessoa do campo. Então, quando eu falo que tem reforma agrária, né, na Constituição Federal como valor constitucional... Desses caras não são nem do campo. Você vê que eles não também do campo. Não sabem nem pegar na enxada. Esse pessoal do MST arregimenta as pessoas nas cidades. Eu já fui em acampamento do MST, aliás, já fui em muitos. Não fui em poucos, não. Já fui em muitos. Eu já fui em acampamento do MST que você levanta a lona. Não tem ninguém lá dentro. Aquelas lonas, aquelas cabanas estão lá para extorquir o proprietário. Extorquir. Você depois pega... Sally, só chega a cadeirinha um pouquinho pra frente pra você não cair, pelo amor de Deus. Se eu cair, é um problema histórico de dívida do campo. Não tem problema. 1850, a cadeira não caiu. Ô, Soares, eu queria saber uma coisa. Pelo amor de Deus, não tem cabimento isso. Claro que tem cabimento. Tem uma dívida histórica com essa pessoa. No século XXI, você permitir que uma pessoa que não tem a menor relação com o campo vá lá, invada uma propriedade para dizer que tem uma dívida histórica de 1850. Pelo amor de Deus, o Brasil é a maior potência do agronegócio do planeta. Sim, isso que vocês têm que discutir. O que está acontecendo na prática de criar CPI, você está assentando. Deixa eu te contar uma coisa. Experiência de quem foi lá na ponta. Você está no Brasil assentando gente há 22 anos sem dar a essas pessoas o título de propriedade. Primeira coisa da esquerda, que para manter o cara como clientelismo no campo, não dava o título de propriedade. Ficava usando o cara como massa de manobra. Primeira coisa... solução CPI. A solução CPI. Não. Propõe algo, qual é a melhor solução? Vamos propor. Claro que é a solução. Claro que é a solução. Qual é a melhor solução? Vamos lá. Algumas coisas importantes para serem feitas. Primeiro, aqueles que já foram assentados pelo INCRA ao longo dos últimos 20 e tantos anos e que não têm título de propriedade, eles passarem a ter o título de propriedade. Porque com o título de propriedade, ele vai no Banco do Brasil, pega financiamento, planta de maneira adequada, pede assistência técnica para produzir. Do contrário, o que acaba acontecendo, que é a história dos assentamentos do MST Brasil afora. Você põe um cara que muitas vezes nem é do campo, nunca trabalhou com a roça na vida, mas admitindo que ainda assim ele tenha conhecimento, ele não tem dinheiro. Ele não tem assistência técnica. Então ele vai virar, em vez de um favelado da cidade, ele vira um favelado do campo. Você visita os assentamentos do MST... Não, eu tô dando uma resposta técnica. Não tem nada de política aqui. Você visita os assentamentos do MST Brasil afora, você vê que os assentamentos hoje, tirando uns ou outros que tiveram essa ajuda e que, portanto, deram certo, a esmagadora maioria se converteu numa favela urbana. Então, ao invés de você continuar incentivando esse tipo de jogo de faz de conta, qual é o correto? Faz a titulação de propriedade de todos esses que já foram assentados e, repito, nos 4 anos do Bolsonaro, deu-se mais título de propriedade do que em todos os últimos governos juntos. Mas deram pouco, Lula, deu pouco. Isso é fascismo, isso é fascismo. Lula, isso é fascismo. Dilma, deu pouco, Fernando Henrique e Temer. Todos esses juntos deram menos títulos ao assentado do que o Bolsonaro. Mas calma aí, ô Felipe, você tá falando que deu pouco. O Bolsonaro também... Mas então os outros governos não deram nada. Então vamos eleger a Titiolina, pô. Eu acho impressionante o seguinte, cara. Aí acabou o problema. O Brasil tem um agro monumental. E tem instrumentos públicos e privados para transferir tecnologia do agro para o pequeno produtor. Então, quando o Salles fala que alguns acampamentos, algumas propriedades que foram dadas como reforma agrária, né, não viraram favelão, é porque o Estado ele não conseguiu cumprir a sua função. Olha, Felipe, a moral é um valor constitucional. Dá para trazer tecnologia. O salário mínimo tem que garantir férias, lazer, comida, escola, saúde. A Constituição ela trata até do funcionamento do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Tudo é valor constitucional nesse país. A pesca de baleia é valor constitucional nesse país. Tudo. Não, e eu quero te perguntar uma coisa. Você não conseguiu explicar ainda das crianças. Não. Não falou, você não falou. Porque se de um lado é um crime você usar as crianças numa manifestação. Primeiro, quem me conhece sabe que eu sou totalmente contrário ao que ocorreu em Brasília. Você bem sabe, Pavinato. Todo mundo. Eu me coloquei contrário à questão de pegar as pessoas do quartel e levar de forma arbitrária para prisão, para audiência de custódia completamente equivocada e feita de forma completamente ilegal, né, e desarrazoada. Então eu fui contrário a isso, meu posicionamento sempre foi contrário a isso. Agora, não dá para você fazer uma equivalência àquelas crianças que estavam na frente do quartel com as crianças que estavam junto com os pais
no campo na hora da ocupação. Por quê? Né? A do campo Porque é pior, o valor, caso. não, o valor constitucional, na minha opinião, Ah. você protege as pessoas que estão ali no campo. O valor constitucional da reforma agrária. Tá. A democracia que estava sendo O artigo da não defendida- discriminação. A democracia Não que teve- estava sendo defendida pelas pessoas de verde e pro amarelo. ralo. tem valor O constitucional. princípio da não discriminação. Não teve violação à democracia. Ué, mas, não, desculpa, todas as arbitrariedades que você acabou de dizer que foram utilizadas para prender as pessoas lá no acampamento do Felipe, Exército são todo atentados à crime democracia. atenta à democracia. Não existe crime democrático. Tem estupro democrático? Não, o que Já eu- viu assassinato A democrático? pergunta é muito simples, assim, não é um atentado à democracia, uma pessoa invadir uma terra privada? Ó, e o buquê é a mesma coisa. Produtiva? Ó, veja. Mas é de Mas não é ele que diz ser improdutivo É ou de não. alguém Você tem a o terra. devido processo Mas, pô, legal. se é crime... E ainda que Mas, fosse Sara, agora eu improdutiva, pergunto você pra tem que seguir Eu a pergunto regra. pra você, Sara, se é crime invadir terra improdutiva, qual crime seria Não é crime. estar 40 anos sem ter reforma agrária no Brasil? Vai votar errado no Forma PT. definitiva. Se você não tivesse Qual votado crime errado seria? no PT, essa Qual crime reforma agrária já tinha acontecido. Se você O crime é tivesse uma dos eleitores terra, do PT, o crime Se é você tivesse deles. uma terra que seus pais trabalharam Politiza, ali... sabe? Ele vai Pra mentir, ter. ele vai falar que Pra ter. deixava. Pra ter. Eu tô manjado Aí, nessas a terra perguntas mesmo aí. assim, a terra improdutiva invadiram, você ia deixar? E ele vai falar que ia. É, a terra é sua, vai é da falar sua Tem família. que ter um instrumento de pressão, de alguma forma. O instrumento de pressão é o voto. Vota direito, você tem político decente. Mas e ele faz votou, reforma agrária. mudou o viés político no Brasil, não teve reforma agrária. Claro que teve, eu tô te contando aqui, você não tá ouvindo. título só, Salles. É mais do que 22 anos Mas de é esquerda pouco no poder, também. pelo amor de Para Deus. de comparar o Lula com o Bolsonaro o tempo inteiro. Ué, mas essa é a verdade. Para você, Mas é pouco pra também. você mensurar um resultado, você tem que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro que nós temos do que está acontecendo no Brasil hoje? É compará-lo com os últimos 4 anos. E com os outros 22 anos que essa turma teve no poder e desgraçou o Brasil. Se a gente não faz, e o tema aqui é a CPI, se a gente não faz a CPI, nós não vamos acabar descobrindo o que na verdade nós já sabemos, que o MST nada mais é do que um braço do PT que utiliza as pessoas, os coitados dos favelados nas cidades, arregimenta essas pessoas para levá-las ao campo, para dar suporte a um processo político da esquerda e mais do que o processo político, a um processo financeiro. Por que você fala isso? Porque essa é a realidade. É só você ver o inquérito que foi instaurado pela polícia há 2 semanas atrás, instaurado não, concluído pela polícia, e que comprovou, não é suposição, não é discurso de político, a polícia comprovou que aqueles movimentos no Pontal do Paranapanema estavam achacando o produtor rural, utilizando essas crianças, Tem a ver com peraí, Piquet. utilizando essas crianças aí que você falou para achacar. Tem gravação do Zé Rainha dizendo pro proprietário: me dá 25 mil reais lá na porta da sua fazenda amanhã em tal hora, se você não der eu vou invadir. Sim, isso. Tá lá nos autos, a voz dele. Como é que você vai negar um negócio desse? Existe excessos no movimento. Não é excesso, é crime. Existe crime Você tá no movimento social. poetizando o crime. Como existe crime também em parte da Bobagem, direita isso é uma também. bobagem. Mas nós estamos falando do Tem a ver MST. uma coisa com a outra. O MST é muito maior do que está acontecendo em Paranapanema. Ah, O MST aí não é vou muito criar coisa assim, nenhuma. um O movimento MST do é muito sem mais sexo. bandido do que está Aí vai acontecendo valer no isso Pontal do Paranapanema. Movimento do sem sexo. Qual o valor constitucional que você A tá querendo Declaração defender? Universal dos Direitos da Ah, Pessoa. para de exagerar, Pavinato. Para de E a querer- Constituição diz que é os... Bandidagem. Ah, Bandidagem no Mas campo, quando- é isso aí. Bandidagem. Quando o Salles fala que é crime, você discorda? Invadir terras? Sim. Discordo. Você deixaria invadir a sua? Teses produtivas, Não. teses produtivas. Você deixaria invadir a sua mesmo sendo improdutiva? Eu não teria esse problema, não. Eu produziria, se fosse proprietário rural, eu produziria. Mas se tivesse Mas aí você produtiva. tá fugindo da pergunta. daria. Ah, mas Você também tem dá para terra, responder. Não existe essa Sabe que discussão. não. Você tem Presta uma terra, atenção. Não existe Você essa deixaria discussão. entrarem na sua terra. É essa a Você pergunta. tem uma terra não produtiva. É, não produtiva. Sua. Eu tô Sua. errado, eu tô errado. A minha propriedade tem que observar. a função Olha o social. exemplo. Você tem uma terra, aí Lógico. tem um cume. Não vou continuar, não. Fica tranquilo. Vai. E aí? É um crime também você ter propriedade e não exercer a função social Não da é crime. propriedade. Desculpa, não é crime. É crime, Qual claro é que o é artigo, então, que é o crime? Qual é o Por artigo? aqui te falo. Não é crime coisa nenhuma. De onde você tirou isso? Quer que procure aqui te falo? Fala pra mim, abre o Código é o Penal. artigo Vê qual é o crime. 359. Federal, isso. Constituição Federal não diz que é crime, a Constituição diz que é o Código poderá Penal. ser objeto, poderá ser A objeto. função social da propriedade. Então, mas não observar. Quero saber do Presta atenção. Felipe. Não se observar ele- o caráter que- social da propriedade não é crime.
É simplesmente uma pré-condição. Não é crime. Existe instrumento que o Estado pode fazer para pegar essa terra. O instrumento é a tuba e tem gato dentro dela. Processório, destruição de patrimônio privado e público. Você usar a sua força... Você está muito liberaloide. Não, isso é crime. Isso é crime. Você ter uma propriedade improdutiva não é crime. Eu te desafio a dizer qual é o artigo. O que pode haver é um processo mediante a comprovação prévia de que a área é improdutiva. Não é a opinião do Zé Rainha, que passa na porta da propriedade e diz: ah, esse aqui é improdutivo, eu vou invadir esse trem aí. Não é o Zé Rainha que vai dizer se a propriedade é produtiva ou não. Existe um processo administrativo que é, ao final, o órgão adequado para fazer isso. Há 40 anos não se faz, quase. Claro que faz, está cheio de assentamento. Está cheio de assentamento, como não se faz? Tem milhares de assentamentos no Brasil, milhares. Existe um processo para você fazer isso. Muito pouco não é o e Zé não Rainha suficiente. Dentro do Uno Mille, que ele finge que é o carrinho dele, porque não é, tá cheio da grana, passa com o Ninho. Mas nenhum governante... Essa fazenda é produtiva, eu vou invadir. Nenhum governante conseguiu... Nenhum governante conseguiu resolver o problema do campo de forma definitiva. Mas não vai resolver, porque o problema não é esse. O problema no campo... Não, tem um líder, sim, que conseguiu resolver o problema do campo no mundo, foi Mao Tse Tung. Já ouviu falar dele? Mas ele resolveu o problema. Mas ele tá deixando uma coisa clara aqui, eu não sou lulista. Né? Porque tá sempre tendo essa comparação de Bolsonaro com Lula. Eu acho que tô comparando o ruim com o menos pior. Eu também não sou. Ok, mas então é isso que eu te pergunto. E aí o parâmetro do Salles é completamente inválido. Qual é o critério nosso aqui? Pera um pouquinho. Nós não estamos falando da CPI. O tema nosso é a CPI. A CPI é um instrumento político... Mas não resolve a CPI. Essa é a minha crítica na CPI. Então, o que você está dizendo é o seguinte... Vamos gastar a saliva, Salles, para debater o futuro do campo, debater a reforma agrária... debater outras coisas. Você está gastando tempo com perfumaria. Mas você acha que a MST colabora com isso? Perfumaria. Você acha que a MST colabora com uma reforma agrária honesta? O aspecto mais importante disso tudo, existe um grupo, e essa CPI, no fundo, é a crônica de algo que a gente já sabe. Nós já sabemos quem está por trás, nós já sabemos que o crime é praticado e já sabemos que essas coisas estão sendo manipuladas há muitos anos. O que falta? Você sabe, eu não sei de nada, a gente não sabe, não. Falta a sociedade ter cabalmente demonstrado, através de uma CPI, é por isso que ela é importante, é você demonstrar através do devido processo legal. Porque se eu fosse na lógica de fazer justiça com as próprias mãos e as suas próprias razões, que é o seu argumento de autorizar a invasão, qual é a minha solução? Não é CPI. Eu vou lá, pego o Zé Rainha, encho ele de porrada e diz, tá resolvido o problema. Não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma CPI para demonstrar quem organizou, quem pagou, qual é a estratégia por trás e acabar com esse problema no campo. Salles, o que eu tô falando, que é o seguinte, é legítimo como instrumento de pressão você ocupar terras improdutivas. Não é legítimo. Tem 40 anos que não se faz reforma agrária no Brasil. Não é verdade. O que você está falando é um maior absurdo. 400 mil a reforma agrária está sendo feita há 400 mil que o Bolsonaro fez só em 4 anos. Você está dizendo 100 mil títulos por ano. Felipe, quem determina... E você mesmo falou que o assentamento que Bolsonaro fez criou um favelão, porque não deu instrumentos. Não, o assentamento que o Bolsonaro fez, não. Você falou, tudo bem, o assentamento que fizeram criou 22 anos de reforma agrária e o problema não se resolveu. Sabe por que não se resolveu? Porque você está atingindo, não o cerne do problema, está atingindo a suposta versão de um problema. O problema não é acesso à terra. O problema é que as pessoas que têm acesso à terra não conseguem fazer dessa produção, dessa terra. Então, isso é um problema. Concordo, isso é um problema. O que te demonstra? O que você pode fazer para resolver isso? As pessoas que receberam a terra no passado não têm sequer vocação para o agronegócio. Então você continuar com essa ladainha de que a reforma agrária é a solução dos problemas, você está dando uma solução que não é solução. Hoje, o que salva o campo brasileiro, na verdade, e o que salva esse problema dessas pessoas, o problema delas não é acesso à terra. Se você falar para eles, você viveria melhor sendo funcionário, por exemplo, de uma boa fazenda produtiva que te pagasse adequadamente, com um bom sistema de trabalho, o cara falar para você, é lógico o que ele queria. Então o problema não está nem da distribuição da terra, o problema está na dignidade da vida dessas pessoas. A dignidade da vida dessas pessoas, você tem diversos instrumentos de mercado que respeitam a propriedade privada e que solucionam o problema de dignidade dessas pessoas, que é dar emprego a elas. Você não precisa ser o dono da terra para viver bem. Se você tiver um bom salário, o seu filho tiver uma boa escola, tiver uma boa educação, o problema dessas pessoas estará resolvido. Até porque deu-se terra para muita gente ao longo desses 20 e tantos anos. E essas pessoas continuam sendo favelados. Só que em vez de ser das cidades, são do campo.
Portanto, o problema não é o acesso à terra, o problema é a dignidade da vida delas. Você está no campo filosófico, eu entendi a sua frase. Você falou assim, é legítimo ocupar a terra improdutiva. De fato, pela Constituição é. Mas para a terra ser considerada improdutiva, tem que ter uma decisão administrativa ou judicial antes. O fato é que eles determinam isso percorrendo assim no crime de exercício arbitrário das próprias razões. Eu não posso chegar aqui e falar para... Felipe, você é um ladrão. Por quê? Porque eu acho que você é ladrão, então eu falo. Não, isso é calúnia, eu não posso ter esse julgamento. Tem que ter algo que autorize. Agora, para você falar que a terra é improdutiva e, portanto, ocupável, tem que haver antes um processo administrativo ou judicial que declare aquela área como improdutiva. O cidadão ele não pode declarar que uma terra é improdutiva da mesma maneira que eu não posso declarar que um candidato ou um político ele cometeu um crime pelo qual ele não foi condenado. Isso dá até multa no Brasil, sabia? 25 mil. Então, eu não posso fazer essa equivalência. Então, você pode ocupar a terra improdutiva, mas antes ela tem que ser declarada improdutiva. É a demora do Estado resolver o problema do campo. Pois é, a demora do Estado para resolver tudo, meu amigo. Aí você veja, o proprietário que não consegue produzir porque está subjúdice o inventário. Vamos sentar. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos invadir o judiciário, é isso que você está falando? Mas o MST porque aí é o judiciário que é improdutivo. Não, agora eu pergunto, o MST é a solução do problema do campo? O MST organizou a luta no campo, com certeza. Organizou o crime no campo. Ele foi um dos responsáveis. No campo. Não é verdade. Organizou a invasão e destruição de propriedade no campo. Rouba máquinas, rouba gado. É que o Salles gosta de criminalizar o movimento social. Não gosto de criminalizar o movimento social. O MST não é movimento social. O MST tem coisas belíssimas. É crime. O MST é organização de quadrilha, formação de quadrilha. O MST tem tecnologia social que tem tecnologia que ser social, pelo amor de Deus. Os caras estão lá com enxada nas costas. A questão de uma agricultura de forma ambientalmente sustentável. Onde você tirou isso? Isso é a cartilha do Partido da Causa Operária. Onde você tirou isso? Não tem nada a ver com a realidade. Tem tudo a ver com a realidade. Os únicos assentamentos que têm produção, que têm de fato alcançado, eu gostaria muito, tá? De ter o orgulho de te dizer, olha, os assentamentos foram uma boa solução para o problema agrário brasileiro. Eles melhoraram a condição da favelização no campo, melhoraram a condição de vida das pessoas. Eu teria orgulho em falar isso, porque se nós tivéssemos alcançado essa solução, o problema no campo estava resolvido. Isso é uma luta. Essa luta é mais falsa do que telequete, filho. Zé Rainha é uma espécie de Ted Boy Marino nesse ringue aí. É tudo ensaiado. Quem sabe o que? Não. O MST é um movimento muito grande. Tem excessos então, por isso mesmo. Ele tá em mais de 20 estados, tem excesso. É igual câncer, pontas. Quanto maior fica, mais difícil de curar. Não dá pra você pegar o movimento ali que aconteceu ali agora. E querer criminalizar o movimento todo. Mas você fala de movimento grande. Movimento muito grande. O que aconteceu de Verde e Amarelo também foi um movimento muito grande. E foi criminalizado. As coisas diferentes. É lógico. Um é do lado do Bolsonaro, o outro é do lado da esquerda. Eu divido, Salles, eu divido. É do lado do Bolsonaro é crime. É isso que está sendo narrado.